Quero pedir perdão. Com luta. Hoje o negócio está debaixo da guerra. Shalom, shalom, shalom. Está debaixo da guerra, mas nós vamos vencer, amém? Faz dias que a gente não se vê, né? 15 dias já passaram e a gente já está entrando no último mês do curso, né? Já tratamos sobre a alma, já tivemos as aulas sobre o corpo e hoje a gente vai ter a primeira aula tratando da questão do espírito. E, na verdade, mesmo tratando da questão do espírito, ainda a gente vai ligar bastante a alma, porque não tem como falar do espírito sem falar da alma, porque, na verdade, a alma, ela é o meio, né? Ela tanto está ligada ao corpo, como ela está ligada ao espírito. O nosso texto básico é o de sempre, né? 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que dentro disso a gente já entendeu que nós somos um ser com 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, e que dentro disso nós temos que apresentar tanto o corpo, como a alma, quanto o espírito, os 3 irrepreensíveis, né? Inteiros diante do Senhor. Mas hoje eu quero tratar especificamente, trazer um novo entendimento. Quando a gente fala desse texto, né, que a gente acabou de ler, de 1 Tessalonicenses, quando fala de corpo, a palavra em hebraico ali é soma. O que é soma? Para a gente entender, né? É a parte física, a parte natural, parte palpável, visível. É a sede que nós temos, o corpo é a sede da consciência do mundo. Então, o corpo, ele tem consciência do mundo externo, de tudo aquilo que eu posso tocar. A palavra em hebraico para a alma é psique, que é o lugar dos sentimentos, dos desejos e das afeições, que é a sede da autoconsciência. É na alma que a gente sabe que nós somos um ser. E o espírito, a palavra é pneuma, dentro desse texto, tá? Que quer dizer que é o lugar racional, o lugar de pensamento e o lugar de decisão, sede da consciência de Deus. Então, aqui a gente vê que a Bíblia fala que tem a luta da carne contra o espírito, né? Quando está falando dessa luta da carne contra o espírito, está falando da questão da alma. Porque a nossa alma, ela sempre vai querer agir baseado nas emoções. Então, eu estou com raiva, eu tô gostando, então, eu estou apaixonada, né? Um exemplo aí das mulheres. Eu estou apaixonada, então eu me entrego. A nossa alma, ela sempre vai cogitar relacionado às emoções, relacionado aos desejos. E a gente até vê um negócio estranho, né? Que acontece muito no meio dos crentes, né? Eu não estou sentindo de perdoar. Eu acredito que vocês já ouviram isso, eu ouço isso constantemente. Eu não estou sentindo de perdoar. Então, isso é a alma que fala, não perdoa não, você foi ofendida, falou mal de você, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. O espírito, ele sempre vai levar a questão para a razão, porque o espírito é a nossa parte que está ligada a Deus. E essa razão do espírito sempre vai estar conectada ao espiritual. E se nós somos seres que busca a palavra de Deus, o Espírito sempre vai lançar a palavra e falar assim, epa, não é aí não, é aqui. E daí é onde entra a guerra da carne, da alma querendo fazer as vontades, agir nas emoções, agir nos sentimentos, do Espírito, ei, não é aí, você não pode ir aí, você tem que amar, você tem que perdoar, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7, e é onde entra aquela guerra. Por quê? Né? Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, é essa guerra, porque o espírito é essa parte da razão. O que é a parte da razão? Você tem que fazer aquilo que é certo. A alma é a parte dos sentimentos. Não quero saber se é certo ou errado, eu quero sentir. Quer ver um exemplo bobo? A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está presente. Então, vamos lá.
A gente se reúne aqui e começa a falar coisas de Deus, coisas da Bíblia. Meninas, eu tô com... Se eu começar... É porque eu tô com a garganta com um trem esquisito, eu não sei se eu tô gripando. Se for, eu espero que seja gripe, né? Em nome de Jesus, não seja outra coisa. Não sei, mas minha garganta tá meio arranhando. Então, vamos lá. Se a gente estiver aqui falando em nome de Deus, o que a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, falando de coisas do Senhor, o Senhor ali está presente. Ponto. Daí a gente vai para a igreja. Tem lá 50 pessoas no culto. E está sendo falado em nome do Senhor. Amém? Então, o Senhor está ali, porque a palavra diz que está. Mas daí a gente não arrepiou, a gente não chorou, a gente não sentiu nada. O que a gente fala? Ah, esse culto não estava com a presença de Deus, não. Ah, esse culto estava tão frio. Ah, esse pregador. Por quê? Porque a gente quer sentir, né? Na verdade, não deveria ser assim. A gente deveria realmente agir pelas questões do espírito, com a consciência espiritual das coisas, né? Então, vamos lá. Kelly, deixa eu ver aqui só um pouquinho, para ver se você consegue colocar uma imagem. Deixa eu achar qual página que tá. É que eu fiz um negócio... Eu fiz uma caca, gente. Eu confessar meu pecado, né? Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu salvei uma aula por cima da outra. Eu te perdoo. Só um pouquinho, deixa eu só achar aqui onde está um slide aqui, que eu vou pedir para você. Você conseguiu abrir ou não? É naquele PDF. Aquele que eu mandei lá no grupo agorinha. Deu certo de abrir? Se deu, eu gostaria que você compartilhasse a página 10. Se não deu, não tem problema. Depois elas olham no PDF. Conseguiu ou não? Alô, Kelly? Você está aí? Gente, a Kelly sumiu. Arrebatada ela não foi, porque eu estou aqui. Ah, eu vou falando aqui, se ela achar, ela compartilha. Infelizmente. Então, assim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A gente falou das 3 partes, né? No hebraico, o que significa o corpo, no hebraico, o que significa a alma, e no hebraico, o que significa o espírito. Essas 3 partes, elas nos compõem, elas são 3 partes distintas, mas elas também nos formam, né? Então, vamos falar do espírito. O que compõe o espírito? O espírito, dentro dessa razão, o espírito está ligado à consciência, né? Da consciência do certo, do errado, a consciência mesmo, de ser um ser racional. Ele está ligado também à intuição, que é aquele que eu falo muito assim, aquele sinal vermelho que a gente recebe, né? Opa, tem alguma coisa aqui. E uma coisa que eu sempre falo que eu tenho que estar mais atenta aos sinais que eu recebo, porque às vezes, queridos, eu não sei você, mas às vezes eu recebo um sentimento e eu falo assim, não, isso aqui é loucura, isso aqui é coisa da minha cabeça. Por que eu estou pensando isso? Passa um tempo, não demora muito tempo, acontece uma situação, eu falo, meu Deus, era exatamente aquilo que eu tinha sentido. Essa intuição está ligada ao nosso espírito e à comunhão. A comunhão mesmo, a comunhão de igreja, de querer estar junto. A comunhão está ligada ao espírito, porque o espírito sabe a necessidade que nós temos de estar em unidade. Então, a comunhão, ela vem no espírito. O que está ligado na alma? A alma está ligada à mente, né, que é os pensamentos. A alma está ligada às emoções. Eu gosto, eu não gosto, eu amo, eu não amo, eu quero, eu não quero. E a alma está ligada à vontade. Daí, o que é interessante? Se nós formos seres espirituais, a nossa consciência, a consciência espiritual, vai mandar uma mensagem para a mente
e a mente vai mandar essa mensagem para a cabeça, porque você tinha que ver a imagem. Depois você vai entender, tá? Quando eu mandar o PDF, você vai ver lá na página 5, você vai entender direitinho o que eu estou falando. A consciência é do espírito, a mente é da alma, e a cabeça, que é cabeça, tronco, membros, né? É do corpo, e elas estão interligadas. Quando eu sou um ser espiritual, a minha intuição, ela joga para a minha emoção, e a minha emoção, ela vai entender o que a intuição está falando. E ela vai jogar para os meus membros, assim como a comunhão vai jogar para a vontade, vai atuar dentro da vontade, e vai estar ligada ao tronco. E olha só que interessante, quando você chega perto de alguém que você tem comunhão, o seu corpo não se projeta para aquela pessoa, para você estar perto, para você abraçar, né? Você quer estar perto dessa pessoa. E por isso que lá em Tessalonicenses fala que a gente tem que apresentar essas 3 partes irrepreensíveis diante do Senhor. Existe uma importância para isso, porque cada parte nossa, ela age de uma forma. O que acontece? Vamos lá voltar um pouquinho para a aula da alma, né? A nossa alma, ela foi tão ferida, tão machucada na caminhada, que o nosso espírito não consegue acessar. Então, todas as informações espirituais que eu não recebo na alma, eu recebo no espírito, e o espírito joga para minha alma. Né? E a alma vai fazer com que o meu corpo reaja de acordo com isso. A questão é que a nossa alma é tão confusa, é tão bagunçada, que o espírito está recebendo informações dos céus, o espírito está recebendo informações. Queridos, a Bíblia fala um ser bem, um ser, ó, eu li ali, deu certo? Se deu certo, põe a imagem que eu te falei, que é acho que aí é a página 10 que eu falei? Na página 10. Eu não cheguei a ouvir porque a minha internet caiu. Aí eu não cheguei a ouvir o que a senhora falou. Página Tá. 10, né? Isso. Tá, ok. Só um Bem que eu fiquei minutinho. falando com você. Eu falei, Kelly, cadê tu? Eu caí. A internet aqui tá muito instável, Oscilando. Tá. oscilando. Deixa a Kelly colocar ali, que daí eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entender melhor. Vai lá, desce. Página 10, é uma imagenzinha rosinha, verde. Aqui, essa primeira imagem, sobe, Kelly. Então, volta. Essa, 3 partes humanas. Isso, essa mesmo. Não vai dar para vocês verem, queridos, a imagem direitinho, mas é só para você ver. Ó. Esse rosa mais escuro são as questões do corpo. O verdinho são as questões da alma, e o rosinha clarinho são as questões do espírito. Então, olha lá, a intuição está ligada às emoções, que está ligada aos membros, eles se conectam entre si. São 3 partes distintas, mas que estão conectadas, uma ligada à outra. E se uma dessas 3 partes não estiver dentro desse processo de limpeza, de santificação, dentro desse processo, as outras vão sofrer o dano. Entende? Então, assim, vamos colocar uma coisa do corpo para a gente deixar bem claro, assim, para a gente entender melhor. Vamos lá. Alguém que quebrou a coluna, né? Que o líquido da coluna vazou. Vamos colocar que vazou aqui na região da cintura. O cérebro, ele manda informação para a perna. Só que quando chega aqui tem uma ruptura, e daí a perna não recebe o comando. Entende? E daí gera um problema, porque ainda que o cérebro mande um comando para... Bonitinha propaganda, Kelly. Ainda que o cérebro mande o comando, a perna não vai obedecer. Por quê? Porque existe uma ruptura ali, e esse comando não vai chegar até a perna. Então, essas 3 partes, nossa, é algo mais ou menos igual. Se a gente não colocar as 3 no alinhamento, essa semana, eu ia até, na verdade, eu estou pensando em ministrar sobre isso na quinta, estou orando,
A gente tem falado, né, nesse tempo muito sobre alinhamento. E o que é alinhar? É algo que está desalinhado, está bagunçado. Então, assim, né, a gente é 3. Em vez de estar tudo certinho, assim, né? Que você olha, só vê um, mas os 3 estão tão alinhadinhos que está tudo junto, a gente está assim. Daí, um manda informação para o outro, não vai. Então, o Espírito, ele está recebendo as informações de Deus. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, se eu não me engano é Provérbios, que diz assim, que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, todas as informações espirituais já estão dentro de nós. Mas a gente não consegue acessar por quê? Porque a gente está tudo muito bagunçado. Então, conforme a gente vai se consertando, a gente vai recebendo informações. E não é porque assim, eu não, o Espírito Santo nunca falou comigo. Queridos, isso não é verdade. O Espírito está falando conosco e está lançando informações espirituais sobre as nossas vidas o tempo inteiro. Mas como a fonte que recebe, o Espírito recebe, mas a fonte para chegar em mim, para que essa informação vire uma atitude, é a alma, e se a alma estiver desconectada do mundo espiritual, a gente vai ficar parecendo que Deus não fala conosco. Né? E isso, muitas vezes, é uma crise dentro de irmãos, dentro de pessoas que estão ligados ao corpo de Cristo, que fala assim, meu Deus, mas eu nunca senti nada, meu Deus, mas eu nunca recebi nada. Mas o Senhor está falando. O nosso espírito está sendo cheio o tempo inteiro. Mas ele precisa derramar sobre a alma, e a alma não está pronta para receber. Vamos lá, a gente viu aquelas 3 imagens, então falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas bases bíblicas para aquilo que a gente falou sobre essas ligações da imagem que a Kelly mostrou. Alma, que está ligado à mente, né? Provérbios 2:10 diz assim, porque quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Provérbios 19:2 diz assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que não se apressa com os seus pés. Então, aqui está dizendo que nessa questão da mente, a mente, o que é a mente? É a parte do intelecto. Então, a mente precisa receber essas informações, a mente precisa receber essa sabedoria. Sabe uma coisa que é engraçada? A Bíblia diz assim, todo aquele que quer sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente, liberalmente, para todo mundo que pede. O que a gente pensa? Que a gente vai ficar orando, Senhor, me dá sabedoria, 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 e a gente vai dormir, e no outro dia a gente vai acordar um ser sábio. E, na verdade, não é bem isso que acontece. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria para quê? Para a gente juntar as informações e agir com sabedoria com essas informações. Mas se eu não buscar o conhecimento, como que Deus vai me dar sabedoria? Se eu não tiver entendimento das coisas, quando eu precisar de uma informação, como que Deus vai me fazer lembrar de algo? Para que eu tenha sabedoria. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu estava conversando com uma pessoa, e daí essa pessoa me contando um relatório dela, né? Compartilhando, e eu fui ouvindo aquilo, e eu falei assim, tá, na sua família tem isso aqui, não tem? Ela me olhou, tem, pastora, tem no meu pai, tem no meu avô, então. Daí você fala assim, foi uma revelação? Foi uma palavra de sabedoria? Não, não foi, queridos. Foi porque o Senhor trouxe isso baseado no conhecimento que eu estou buscando. Então, quando você busca o conhecimento, a palavra de sabedoria vem sobre você. E quando você busca esse conhecimento dentro do Senhor. Então, assim, eu tenho que buscar conhecimento em várias fontes, desde que essas fontes sejam bíblicas, né? Vamos colocar assim? Tenho. Porém, a minha base tem que ser a palavra. Por que que muitas pessoas elas são levadas por qualquer vento de doutrina? Porque elas não conhecem a palavra. E daí elas não têm sabedoria. Tudo que falam, se um fala pinta a unha, ela pinta. O outro fala, não pode pintar a unha, então ela não pinta. Não, você tem que deixar a unha crescer, então deixa crescer. Não, tem que cortar a unha, então não corta. Ó, o vermelho é cor do diabo, então não pinto mais de vermelho. Ó, não, você pode pintar de qualquer cor. Ela não tem vazamento. Então ela vive na onda da revelação que outras pessoas derramam sobre ela. Entende? E daí essa pessoa não tem como ela ter sabedoria. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. Então a nossa mente,
Olha só, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Quando é que a sabedoria entra no coração? Quando o conhecimento for agradável. Você tem que gostar de ter conhecimento. Você tem que ter prazer em buscar esse conhecimento. Pastor, eu não tenho. Então, daí, isso você vai ter que ir lá e falar, Senhor, eu não tenho esse prazer. Me ajuda aqui. Por quê? Vamos voltar lá nas aulas anteriores. Uma parte da sua vida, a parte de formação, não é nessa aula anterior não, né? Isso eu tô falando do curso de criança. Mas vamos lá, a parte de formação da sua vida foi pulada. Então, na infância, não foi plantado dentro de você o desejo por conhecimento. Então, você não criou o hábito de amar o conhecimento. Porém, nunca é tarde para você buscar. Nunca é tarde para você se posicionar e falar, não, eu quero ter conhecimento. Pastor, eu não gosto de ler. É hábito. Forme esse hábito na sua vida. Busque conhecimento. Que quando o conhecimento for agradável na sua alma, o Senhor vai te encher de sabedoria e você vai ser uma pessoa sábia. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, olha o que o provérbio está dizendo. Não é bom que a alma fique sem conhecimento. Peca aquele que apressa os seus pés. Então, assim, se sua alma está sem conhecimento e você sai correndo para resolver situações, você vai cometer pecado. Por quê? Porque você vai agir na força do seu braço, você vai agir da forma como você pensa. E a sua mente precisa ser lavada pelo Senhor. A nossa mente precisa passar por esse processo de transformação de Romanos 12. Eu preciso entender a palavra e eu preciso começar a agir segundo aquilo que a palavra fala que eu tenho que agir. Provérbios 24:14. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Olha só, quando a tua alma tiver conhecimento, o conhecimento da sabedoria, e você achar isso, haverá galardão. E de você não será cortada a esperança. Quando que nos é cortada a esperança? Não é quando tudo está dando errado. Porque pode estar tudo dando errado. Se você tem conhecimento de quem é Deus, você vai estar firmado nisso. Você vai estar, não, eu estou aqui, eu sei que meu Redentor vive, ele vai mudar essa situação. Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor está me aperfeiçoando, o Senhor está me corrigindo, o Senhor está me ensinando. O que o Senhor está fazendo? Uma das coisas que eu sempre falo é, não importa a situação que você esteja passando, o que importa é você ser aprovado, né? Você tem que ser aprovado na situação que você está passando. Porque se você não sabe nem de onde está vindo o açoite, o problema, a chance de você ser reprovado é muito grande, e daí você vai ter que passar pela prova de novo. Então, quando as coisas estão uma bagunça, para. Não sai igual um trator. Não apressa os teus pés, porque quem apressa os pés fora do conhecimento peca. Para. Analisa. Senhor, aonde está? O que está acontecendo? Eu quebrei algum princípio? Eu estou errando? O Senhor está me corrigindo? Ou o Senhor está me forjando para algo novo? Como que eu tenho que agir nisso aqui? É melhor você gastar um tempo, vai para a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala sobre o problema que você está enfrentando. O seu espírito precisa ser ativado. E não é demorado, queridos. Quando você começa a buscar, as informações começam a vir. Para. Resolva da forma de Deus. Busque o conhecimento. E daí as coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente. Vamos falar sobre a alma relacionada à vontade. Jó 7, capítulo 7, versículo 15. Falando da vontade, tá? A parte conectada à alma ainda. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Aqui está dizendo, o Jó falando assim, qual que seria a escolha da minha alma diante dessa situação que eu estou vivendo? A minha alma escolheria morrer. Então, qual é a sua escolha? Ontem o apóstolo Éder trouxe uma palavra tremenda, e eu já quero deixar isso aqui para você. Dizendo, quando a gente fala, quando está com problema, que a gente ora e fala assim, Deus, eu quero morrer. Me leva. Isso é pecado, queridos, porque isso te faz entrar em atmosferas de morte.
porque isso é buscar a solução na morte, e a morte não é uma solução, a morte é um ser espiritual. E nós temos que procurar a solução na vida, que a vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vontade, ela sempre vai tentar. Se essa vontade estiver forjada dentro estiver desconectada do nosso espírito, ela sempre vai nos levar para o caminho mais fácil. Então, a vontade de Jó era escolher a morte, não a vida. Salmos 27, 12. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Então, aqui o salmista está dizendo assim, não me entregue à vontade dos meus adversários. O que o meu adversário quer contra mim? Ele quer o meu mal. Então, que a vontade deles não seja feita na minha vida. Então, as nossas vontades, e agora, vamos colocar isso aqui do outro lado, né? Porque às vezes as pessoas vão orar isso contra nós, olhando para a gente como inimigos. Qual é a nossa vontade? Queridos, vamos lá. Quantas vezes você e eu tivemos vontade de largar tudo e sumir? Largar marido, largar filho, de falar assim, eu não aguento mais essa situação. Eu já fiz isso. Eu estou levantando minha mão, confessando meu pecado. Quantas vezes? Quantas vezes a nossa vontade foi fugir da situação? E esse não é o caminho. Por quê? Porque a nossa vontade está contaminada por causa da nossa dor. E a nossa dor não deixa que a gente tenha esperança quanto uma mudança de situação. Quantas vezes a gente entrou nessas crises e algumas horas depois, ou alguns dias depois, a gente estava na maior alegria com a família, porque aquela situação já tinha passado. E a nossa vontade tinha sido uma vontade totalmente fora dos padrões e dos princípios de Deus. 1 Crônicas 22, 19. Dispõe-te, pois, agora, o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai um santuário ao Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que há de edificar o nome do Senhor. Então, aqui é uma palavra, se dispõe. O que é se dispõe? Tenha vontade. Coloque no seu coração, na sua alma, a vontade de buscar o Senhor Deus. Então, é um posicionamento. Você vai sempre me ouvir falando isso. Ser cristão não é todo dia eu quero orar. Todo dia eu quero ler Bíblia. Ele diz isso só com uma caminhada muito longa. Vai um tempo para a gente ter prazer nessas coisas. Mas nós temos que fazer até que a nossa alma tenha vontade, até que o nosso coração tenha vontade de buscar o Senhor. Porque se a gente for esperar a nossa alma, sem nenhum esforço, ter vontade de fazer, a gente vai passar o dia, vai passear, vai assistir televisão, vai assistir filme, vai conversar com a vizinha, e quando você vê... Porque a nossa alma sempre vai buscar o caminho mais fácil. Vamos lá ver, agora, ainda falando da alma, voltado para a emoção. O que a Bíblia fala sobre isso? Salmo 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti. Suspiro, emoção. Não é gostoso quando a gente sente isso pelo Senhor? Quer ver quando vai ter um evento que a gente sabe que Deus vai manifestar a presença dele ali, porque a gente quer viver por sentimento. A gente fica eufórico, eu quero ir logo. A gente tem que ter essa mesma euforia para fazer em casa, né, irmãs? Mas a nossa alma entra dentro dessa emoção. 1 Samuel 18, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. Então, aqui a gente vê mais um momento de emoção. Acabando de falar, houve um momento de comoção, e a alma se ligou em amor.
emoção. Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me como um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com suas joias. Então aqui a gente está vendo uma alma que está sendo decretada que ela vai se alegrar no Senhor, que a emoção dela vai estar no Senhor. Antes o seu prazer, antes o seu sentimento, a sua emoção está na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Agora vamos falar do corpo, eu não vou falar, tá? Porque a gente já falou bastante do corpo, e o corpo é mais fácil de entender, né? Mais fácil de entender o contato com o mundo externo. Agora vamos entrar no espírito. O espírito relacionado à consciência. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no espírito. Tremendo isso, né? A gente não presta atenção que tem esses textos na Bíblia. Vamos lá de novo, Romanos 9:1. Em Cristo eu digo a verdade. Por que eu digo a verdade e não minto? Porque eu tenho consciência no Espírito Santo. Então, em Cristo, eu estou ligado à verdade. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto, queridos? É um espírito consciente do que é certo e do que é errado. É um espírito que não anda assim, ó, um dia tá alto, um dia tá baixo, um dia vai para a direita, outro dia vai para a esquerda. Não, é um espírito reto. É um espírito firme, fundamentado, que conhece a palavra, que se aparta do mal, que não se perde, que não anda de qualquer maneira, que não anda em injustiça, em julgamentos, andar com retidão. É um espírito consciente, está ligado à consciência. Romanos 8:16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O que é testifica? Nos dá consciência de que nós somos filhos de Deus. E daí, eu quero dar uma pausinha nesse versículo, porque a gente vê hoje um nível de ataque muito grande de pessoas órfãs dentro da igreja. E eu, Andréia, eu tive problema com orfandade. E por que nós temos problema com orfandade, queridos? Não estou falando da raiz do problema, tá? Eu estou dizendo de pessoas que estão dentro da casa do pai e não se sentem parte do corpo. E não se sente filho. E olha e fala assim, por que eu tenho que passar por isso? Porque fulano não busca tanto quanto eu, fulano não faz tanto quanto eu, e ele é mais abençoado que eu. Isso é síndrome de órfão. E por que nós temos isso? Vamos voltar lá naquele texto? Aquele texto mais... Oxe, calma lá que eu pulei o negócio, achei. O Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo, ele traz a consciência sobre o nosso Espírito. Então, alguma conexão está cortada. Porque o nosso Espírito não está recebendo a informação da filiação, da paternidade de Deus. Então, daí a gente tem que ir na causa. Opa, calma lá, alguma coisa está errada. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, eu acho que faz sim, porque parece que Deus gosta mais do irmão fulano do que de mim. Não, queridos. Deus não faz acepção. Talvez o irmão fulano esteja andando mais no caminho. Esteja mais nos princípios. Quer ver? Eu estava falando com a minha filha essa semana, ontem, domingo, não sei, falando do meu pai. Meu pai não serviu ao Senhor, mas meu pai seguia alguns princípios. E eu acho tremendo. E daí, vou dar um exemplo de um princípio que meu pai seguia. Ofertar na vida das pessoas. Pastor, mas isso é bíblico? É. E não tem nada a ver com a oferta da igreja, não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com a primícia. Isso aqui seria uma outra história. Mas a Bíblia fala até de esmola. A Bíblia fala da gente cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro. Meu pai, quantas vezes eu vi meu pai tirando o único dinheirinho que tinha no bolso e dar para alguém? Se alguém chegasse, eu preciso de um remédio, não sei o quê,
meu filho não precisa de comida. Meu pai dava, queridos, e nunca faltou em casa. Nunca. Tivemos momentos difíceis, sim, como qualquer família normal, mas nunca faltou. E eu via meu pai numa prosperidade, não estou falando de riqueza, mas numa prosperidade que muitas vezes eu não via dentro da igreja. E daí você pode olhar e falar assim, como que um ímpio é mais próspero? Porque ele obedecia a alguns princípios. E dentro da obediência daquele princípio, ele colhia dentro daquele princípio. Então, não é que Deus faz acepção. Deus não faz acepção. Nós temos que ter um entendimento de que nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter esse entendimento e nós temos que orar dentro desse entendimento. Porque o Espírito fala ao nosso espírito, nos dando consciência de que nós somos filhos. Então, a gente não fala, né, eu não sou filho de Deus, mas a gente tem crise dentro de nós. Eu tenho certeza que se eu abrisse aí para perguntar, você ia falar alguma crise que já teve. De não se sentir filha, de não se sentir amada. Porque as coisas estão tudo dando errado. Tudo... Como? Você é filho. E se não está conseguindo haver essa comunicação dentro do seu espírito, é porque existe alguma coisa que está errada. Amém? E daí precisa ser consertado. E você precisa sondar isso, queridos. Você precisa saber sobre a sua paternidade física, sobre o seu casamento, uma série de coisas. Vai estudar sobre paternidade. Vai entender que existe algum problema. E esse problema, eu quero te dizer, com muito amor no meu coração, esse problema está dentro de você, não está em ninguém fora. Está dentro de você. Porque eu também tive sentimentos e eu também procurei um culpado. E eu vou contar um negócio para vocês. Isso não tem muito tempo não, tá? Eu comecei a sentir desejo de assistir umas ministrações sobre paternidade. E eu não queria assistir. E era uma luta. Olha só, o Espírito trazendo a consciência do que eu precisava fazer e a minha alma não queria ouvir. E daí, isso é bem recente agora, esse ano aconteceu. E daí o apóstolo Ricardo fez uma série, numa semana, de 5 lives falando sobre paternidade. E o apóstolo Éder ia ser um dos ministrantes. Eu falei, vou assistir, porque meu apóstolo vai estar lá ministrando, né? E era quase todos os apóstolos que eu conhecia, eu falei, vou assistir. Assisti a primeira, de boa, várias informações, assisti a segunda, tranquilo. Quando eu assisti a terceira, queridos, que o apóstolo Ricardo trouxe algumas verdades, que foi ele e a esposa dele que ministrou. Eu chorei muito naquela live, muito, e daí, naquele dia, eu reconheci, eu falei, Deus, eu tenho sentimentos de órfão. Eu preciso sair disso aqui. Isso aqui não pode, porque o Senhor é o meu pai. E daí orei, confessei, e daí o apóstolo Éder estava para vir aqui em Ariquemes. E daí eu mandei uma mensagem para ele falando que eu precisava conversar com ele, que eu queria falar sobre isso com ele, que ele disse, não precisa. O apóstolo Éder veio, a gente estava num evento, e ele veio, eu estava num canto intercedendo, e ele me chamou, me deu sinal, me deu uma bronca, porque eu estava bem num cantinho assim, ministrando, e ele me chamou, e pegou no meu ombro assim, olhou nos meus olhos e falou assim, eu não quero ver você em canto nenhum, você é filha. Você está ouvindo, você é filha. E colocou a mão na minha cabeça e orou, quebrando toda a frequência de orfandade na minha vida. E eu não tinha falado nada com ele. E daí o que acontece? Dentro de mim, na minha consciência, eu sabia que eu era filha. Entende? Se você me perguntasse, não, eu sou filha de Deus. Mas da minha alma, as minhas atitudes eram de órfão. Então, existia uma quebra dessa conexão, daquilo que o Espírito estava jogando a informação, mas a informação não estava chegando à minha alma. E daí eu precisava saber a fonte. E o Senhor tem me tirado disso. Tem me tirado mesmo. E assim, queridos, é uma coisa tão tremenda que depois desse dia, eu comecei a ter alguma segurança em algumas coisas que eu não tinha. Pode não parecer, mas algumas coisas eu fazia porque eu sabia que eu tinha que fazer. E daí isso aqui é um outro detalhe, importantíssimo para a sua vida. Nós não podemos esperar a coisa acontecer para atuar. Eu tenho que ter consciência e eu tenho que atuar, porque Deus vai fazer. Eu não sei com você como é que é, mas em mim, todos os níveis de cura que eu tenho recebido até hoje, todos os níveis de libertação que eu tenho recebido até hoje, foi com a mão no arado. Nunca foi, não estou fazendo, não.
Sempre foi, eu vou com isso aqui mesmo. Eu tô com problema aqui, né? Eu acho que eu já falei para vocês que eu era extremamente tímida. E eu vou com a timidez e tudo. A timidez vai ter que ir comigo. Se ela não quer sair, ela vai ter que ir junto. E daí eu fui vencendo, orando, chorando. Era um sofrimento. Quando eu tinha que ir à frente da igreja, queridos, eu tremia. Eu lembro de uma vez que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor... Não, mentira, Andréia, não era pastora. Andréia, eu acho tão lindo você quando você está lá na frente. Você vai com uma humildade tão grande, você sempre vai de cabeça baixa. E eu olhei para ela rindo e eu falei, sabe por que eu vou de cabeça baixa? Porque eu vou clamando ao Senhor, clamando, tem misericórdia de mim, porque a minha vontade é de fugir, a minha vontade não é de ir. E eu chegava lá em cima, muitas vezes as minhas pernas estavam bambas em cima do altar. E eu falava, Deus, eu vou me perder, eu não vou conseguir falar. E daí eu conseguia falar, e eu ia rompendo, queridos, eu ia rompendo, porque eu recebia a informação e eu sabia que eu tinha que fazer. E depois o Senhor me revelava e me curava. Por que eu estou falando isso? Na verdade, não sei. Mas talvez você esteja esperando um milagre na sua vida para que você vá e faça alguma coisa. Vá fazer. Meu Deus, tem alguém que ou está aqui ou vai assistir depois, que está buscando isso. Vá fazer. Tem um testemunho de uma irmã que ela foi traída e o marido dela foi embora com outro. E daí, aonde ela buscava ajuda, as pessoas falavam para ela assim, não, a aliança já foi quebrada, o seu marido está com outra. Dá o divórcio para ele não vai voltar mais. E ela falava assim, não é isso que Deus fala comigo. E ela ficou sozinha, porque toda a igreja falava que ela era louca. Toda a igreja. E ela ficou sozinha, buscando ao Senhor. E ela começou a estudar sobre o divórcio, ela começou a estudar sobre adultério, estudar. E daí o Senhor começou a mandar mulheres para ela. E ela foi para o Senhor e ela falou assim, Senhor, eu não tenho condições de ajudar casamento nenhum. Como que eu vou ajudar casamento dos outros? Olha a minha vida, pai, meu marido está com outra mulher. E o Senhor falou para ela, vai, eu sou contigo. E ela começou a ajudar mulheres. E ela começou, eu me emociono com isso, ela começou a ver casamentos sendo restaurados quando o dela não tinha sido restaurado. E hoje, ela e o marido têm um ministério de restauração de família. Os dois juntos, o marido trabalha com os homens, ela trabalha com mulheres, é um ministério internacional, poderosíssimo. Mas ela foi, com as dores, com os traumas, ela foi. Então, mulher, vá. Você é filha, vá. Eu sempre falo isso, Kelly é testemunha disso, a Márcia é testemunha disso, eu sempre falo, o que você tem já é o suficiente para ajudar alguém. Não fica esperando grandes feitos, não fica esperando seu marido, não fica esperando seu filho. Ai, porque quando meus filhos crescerem, ai, porque quando eu terminar isso aqui, olha, queridos, eu tive uma filha ministerial que ela caminhou comigo anos. E eu aconselhando, não vou falar muita coisa não, porque assim, pode ser que alguém conheça ela e isso chegue no ouvido dela de uma forma distorcida. Mas anos eu falava para ela assim, a sua vitória está em servir ao Senhor. Ela queria passar num determinado concurso. E eu falava para ela assim, a sua vitória está em servir ao Senhor. Para de estudar. Você já estudou o suficiente. Você não está vendo que é Deus que não deixa você passar? Fazendo cursos e cursos e cursos e cursos. Eu falava, vai servir ao Senhor. Quando você for servir ao Senhor, o Senhor vai te dar essa vitória. Resumo, queridos, isso tem mais de 8 anos e até hoje ela não passou no que ela queria. Até hoje. E daí, tem a Pamela que está aqui com a gente. A Pamela não está assistindo a aula, mas a Pamela está lá no grupo, vocês sabem quem é a Pamela. A Pamela sabe dessa história bem de pertinho. E daí eu falei para a Pamela, quando a Pamela começou entrar numa situação bem semelhante, não de atitude, tá? Mas na situação de curso e tal, e eu falei para a Pamela, olha o que eu vou te falar, porque eu não quero que você tenha o mesmo destino. Não deixe de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. E o Senhor tem desatado a vida da Pamela. Tá, amém, Kelly. Então, sirva. Queria dizer diferente. Não, pastor, eu busco a Deus. Eu não estou falando de você buscar a Deus, eu estou falando de você servir a Deus.
e servir a Deus, não tem como você servir a Deus se você não servir as pessoas. Sirva a Deus. Seja um instrumento de Deus. Essa semana eu recebi uma irmã me ligou. E ela falou para mim assim, pastora, tá tudo tão difícil. A gente está falando das questões do espírito, amém? Pastora, tá tudo tão difícil. Eu vou entregar o ministério. Eu falei, não faz isso. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Queridos, nós somos herdeiros. Se seu pai fosse um trilionário aí, tivesse uma grande empresa, e aquele patrimônio fosse seu, você não serviria na empresa? Sabendo que aquilo ali é tudo sua herança? Você não ia tentar multiplicar o patrimônio? Nós somos herdeiros. Em Jesus Cristo nós somos co-herdeiros de tudo, da graça, do poder. Sirva. Sirva naquilo que Deus chamou. Atue dentro dessa consciência de que você é filho. Ai, pastor, eu não vou ficar servindo pastor, eu não vou ficar servindo. Sirva. Porque quando você serve o pastor, ainda que aquele pastor seja um pastor problema, ainda que aquele pastor não seja o pastor que você projetou, você está servindo um ministro do Senhor. E você não vai ficar sem recompensa. Você é filho. Sirva. Alguém te pediu oração? Ai, pastor, eu não sei orar direito. Ore do seu jeito. Porque é caminhando que o Senhor vai te acrescentar. Amém? Vamos falar sobre o Espírito dentro da questão de comunhão. João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Falando da comunhão, de termos comunhão na questão espiritual, de termos comunhão através da adoração com o Espírito, de termos comunhão com Deus. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore, queridos, ore. Você quer ver uma coisa poderosa? Ore pelos seus inimigos. Tem aquele irmão que te irrita, tem aquele irmão que pega no seu pé, ore por ele. A Bíblia diz que quando a gente ora por pessoas que são problemas da nossa vida, a gente amontoa a brasa sobre a nossa cabeça. Deixa eu ver aqui se eu acho o versículo. Eu não sei se eu vou achar, porque não vai dar, não. Meu teclado aqui tá com... Na verdade, meu computador, queridos, hoje essa aula tá com bastante guerra, tá? Meu computador deu vários probleminhas aqui antes de eu começar a aula. Mas procure aí, brasas sobre a cabeça, e você vai achar esse versículo. Então, sirva, tenha comunhão. A Bíblia diz que no que depender de nós, é para nós termos paz com todos os homens. No que depender de mim, querido, você quer ficar com cara feia comigo, quer brigar comigo, você vai brigar sozinho, porque no que depender de mim, eu vou ter paz com você. No que depender de mim, eu vou ter paz, eu vou ter comunhão. O que é ter comunhão? É ter paz no relacionamento. Então, tenha paz. Receba essa informação no seu espírito da comunhão. 1 Coríntios 6, 17 diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. O que se ajunta ao Senhor tem comunhão com o Senhor, se torna um com o Senhor. Vamos falar sobre o espírito dentro da intuição. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Intuição. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Então, o que sabe coisas do homem é o Espírito. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então, dentro dessa intuição, nós recebemos a informação do conhecimento de quem é Deus, no Espírito. Marcos 2, 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, Jesus teve essa intuição. Parece que a palavra intuição é algo meio místico, né?
Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando dessa percepção, dessa sensibilidade do mundo espiritual. João 11:33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Houve um sentimento no Senhor, ao ponto de mudar aquilo que ele estava sentindo. Então, assim, tudo isso aqui foi a introdução. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a parte do Espírito. Como já vimos anteriormente, o Espírito é o sopro de Deus. Ele não precisa de salvação, pois ele volta para Deus, amém? O Espírito Santo, ou o Espírito humano, não precisa de salvação. Ele é um sopro de Deus e ele volta para Deus. Porém, é uma parte fundamental do nosso ser, por ser ele quem faz conexão entre nós e o mundo espiritual. E por ser nele que se manifestam as revelações e direções. Ele é o lugar de habitação do Espírito Santo e precisa exercer sua função de governo, pois é dessa forma que seremos espirituais. Como que eu vou ser um ser espiritual? Quando o meu espírito exerce uma função de governo sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. Quando eu não sou mais movida. Sabe aqueles impulsos? Sabe? Aquelas coisas que a gente faz e não pensa. Ah, porque eu falo mesmo. Não, queridos. Você precisa ser espiritual. Você precisa discernir as coisas pelo Espírito. Você precisa acalmar suas emoções. Você precisa baixar guarda. Olha só. Depois, assim que terminar a aula, eu já vou mandar isso aqui para você, tá bom? Gente, eu tenho 40 minutos para terminar essa aula. Eu vou te falar o porquê. Eu saí de casa, meu computador ficou ligado o dia inteiro, de boa, e eu voltei, eu não sei o que aconteceu, ele não quer carregar. E eu tenho 40 minutos de bateria, então vamos apressar aí, e a gente vai terminar, tá? Perdão, irmãs, mas é que são coisas que acontecem, e eu não tenho domínio sobre isso, né? E eu quero terminar a aula. Antes da criação, depois você vai ver a imagem, uma imagenzinha de 2 lâmpadas. Na essência da criação humana, o Senhor particionou com o espírito do homem a sua natureza de governo. Sua luz, a luz do Senhor, foi posta dentro do espírito humano, até que Satanás sugere ao homem que ele poderia ser como Deus. Quer dizer, ter luz própria. Conhecimento, queridos, é luz, amém? Conhecimento é aquilo que nos tira das trevas. E conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a luz do mundo. Quando a gente conhece essa verdade, que é a luz do mundo, essa luz dissipa as trevas que está dentro de nós. Então, quando Deus criou o homem, o Espírito de Deus, o sopro de Deus veio e trouxe luz para o homem. Daí Satanás vai lá e fala assim, você pode ser igual a Deus. Em resumo, Satanás disse assim, você não precisa ter a luz de Deus, não, você pode ter luz própria. E daí o que aconteceu? Essa conexão dentro do Espírito, ela foi cortada. Na verdade, o pecado abrangeu o corpo, a alma e o espírito, né? Por causa dessa separação, o Espírito Santo perdeu acesso ao espírito humano. Porque quando Deus soprou e o homem se tornou, e o corpo, a alma e o espírito, era já para ter esse ponto de conexão. E daí o Espírito Santo perdeu o acesso, porque foi cortado a ligação. E o ser espiritual passou a ser um ser carnal. O homem que era espiritual, lembra lá que Adão todos os dias conversava com Deus na viração do dia? Ele era um ser 100% espiritual, mesmo tendo carne, mesmo tendo alma. Pois a luz do Espírito Santo foi apagada. Aquela chama foi apagada, desligada, e não tinha mais condições de atuar. Quando isso aconteceu, o homem se desligou do sistema de Deus. Entenda, Deus tinha um sistema. Deus colocou o homem dentro do jardim e ele deu uma ordem. Agora você governa esse lugar aqui, você dá nome aos animais, isso aqui é seu, governe sobre isso aqui. O sistema de Deus era esse. Quando o homem errou, pecou, que foi cortado essa conexão, ele se desligou desse sistema de governo do Senhor e de Deus e gradativamente passou a viver no sistema de Satanás. Olha só, no sistema de Deus, eu e você governamos. Qual é o sistema de Deus? Um ser espiritual. No sistema das trevas, as trevas dominam sobre nós. E daí nós somos uma pessoa almática, porque ele governa através da nossa alma. Deus governa através do nosso espírito. Aqui a morte entrou nas 3 esferas, quando houve esse corte, né? Entrou no corpo, na alma e no espírito. E a primeira morte, ela se deu no espírito. O homem
parou de ouvir ao Senhor quando houve essa separação do Eterno. O ser que deveria ser governado pelo Espírito passa agora a ser governado pela alma. Então, depois vocês vão ver uma outra imagem que está lá falando de Mateus 26, 41, que diz assim: o Espírito, na verdade, está pronto. Ele está pronto para quê? Aqui está a alma, tá? Com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, com todos os seus traumas, o Espírito está pronto para exercer governo. E aquela pessoa, e eu, você, né? Aquela pessoa, nós, sermos uma pessoa espiritual, movida, uma pessoa espiritual, ela se move por princípios da palavra. Então lá, Mateus 26, 41. Na verdade, o Espírito está pronto para exercer esse governo. Só que daí a carne é fraca. E a carne domina sobre o Espírito. E daí a gente volta para aquele texto de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas tem como fazer, queridos. Tem como fazer. Romanos 8:8 diz, portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, se você é um ser movido pela alma, se você é uma pessoa que está dentro da igreja, você está orando, você está jejuando, mas você é movida pela alma, você não pode agradar a Deus. Porque aqui quando fala de carne, está falando dessa natureza que age pelas emoções, que age pela vontade, que age no impulso, que não pensa, eu falo mesmo. Você é carnal. Se você é essa pessoa, eu quero te dizer que você é carnal. Não leva desaforo para casa, ninguém vai me humilhar. É? Então, deixa eu te falar. Só tem um jeito de ser exaltado. Só tem um caminho para exaltação, seja humilhado. Ah, mas eu sou humilhada, pastor. Eu sou humilhada. Não, aquele que se deixa ser humilhado. A pessoa fala, você chora, mas você rebate, você briga, você afronta, você se justifica, você explica, você não é humilhado. Você é um ser carnal. Ah, então agora eu vou ter que abaixar a cabeça para tudo? Leva suas causas ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Dá a segunda face. Viva os princípios da palavra. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra vós, quando vos caluniarem, daí que você é bem-aventurado. Se você gosta daquele que gosta de você, Jesus diz assim, o que tem nisso? Até os fariseus, os religiosos fazem isso. Ah, eu vou cuidar da minha mãe. Sua obrigação. Até o satanista fez isso. Agora, agir no amor, agir nos princípios, agir na graça, na bondade, não, isso é só coisa para crente. Isso é só para pessoas espirituais. A pessoa falar mal de você, te denegrir, você deixar ela falar. Você deixar ela falar. E saber que Deus vai te justificar. Ele diz, como eu tenho provado isso? Como eu tenho provado isso? Eu vou dar uma situação sem falar muita coisa, tá? Vocês lembram quando a gente estava no primeiro mês do curso, que teve um dia que saiu um monte de pessoas do curso? Uma atrás da outra, um monte de mulher? Foi uma situação de perseguição. E na hora Deus falou comigo. E eu peguei as meninas, a Márcia é testemunha disso, a Pamela é testemunha, a Kelly é testemunha. Falei, não fala nada, não vai atrás, fica quietinho. E eu orei, chorei diante do Senhor. E não falei nada. E eu sabia de onde estava vindo, eu sabia quem era, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu fiquei quietinha. E a Márcia ainda veio e falou algumas coisas comigo. Eu falei, Márcia, não é isso, tem outras coisas por trás. E eu sabia o que estava acontecendo, queridos. Em nenhum momento eu abri minha boca para denegrir a pessoa, para falar, é fulana que está fazendo, que está não sei o quê, que está agindo assim. Em nenhum momento. Foi questão de dias. Dias, pouquíssimos dias, Deus trouxe toda a situação à tona. E a grande maioria daquelas mulheres que saíram me procurou no privado, conversaram comigo. A grande maioria. O Senhor trouxe tudo à tona. Seja um ser espiritual. Não é fácil, não. Mas eu te convido a ser. Deixa o Senhor cuidar de você. Saia da carnalidade. Saia. Onde eu não posso ser ferida, eu não posso. Você pode. Essas dores vão te levar a lugares altos. Você pode. Natureza do homem. Nós podemos só ter uma natureza.
Ou eu sou uma pessoa carnal, que eu sou movida pela alma, ou eu sou uma pessoa espiritual, que eu sou regida pelo Espírito. Não tem como ser duas pessoas. Não, pastor, olha, eu sou espiritual em quase tudo. Nisso aqui eu ainda não consegui. Então você ainda é carnal. Porque não tem outra coisa. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Uma fonte não jorra 2 tipos de água. A Bíblia fala isso. Não tem como. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Então, assim, nós recebemos uma participação da natureza divina. Então, a gente tem que sair da corrupção do mundo, para que eu seja um ser espiritual. Quando o homem é conduzido pela alma, e a grande maioria facilmente ele age e libera engano, pois as informações recebidas não passam pelo crivo da palavra. Deixa eu trazer isso aqui. Quando você é uma pessoa almática, que você age pelas suas emoções, é muito fácil de Satanás te enganar. E você receber uma revelação, você receber um entendimento que não é de Deus. Você receber uma profecia, você liberar uma profecia que não é de Deus. Mas como isso, pastora? Sabe por quê? Porque uma pessoa que é conduzida pela alma, ela não pega aquela informação que ela recebeu e leva para a palavra. Deixa eu ver se isso aqui está certo ou errado. Porque ela se acha tão top, e ela se acha tão espiritual, que eu jamais vou errar. De mim jamais vai sair isso. E daí ela não passa pelo crivo da palavra. E daí ela começa a liberar sobre a igreja. Vai lá, você nunca recebeu uma palavra que nunca se cumpriu e que você sabe que não vai se cumprir? Não, uma situação que eu vivia muitos anos atrás, quando eu era do mundo das religiosas ao extremo. Eu fui muito religiosa, tá, irmãs? Muito! Muito. Eu não pintava a unha nem base. Eu não deixava a unha crescer, agora tá curtinha. Mas eu não deixava a unha crescer porque era pecado. Eu não tirava sobrancelha. Vocês imaginam, vocês não me viram sem sobrancelha, gente. Eu não tenho 2, eu tenho uma, porque ela emenda aqui, ó. Aí você imagina que aberração que eu era. Fui muito religiosa. E daí eu vivia com mulheres muito religiosas, né? E daí um dia, eu fazia tudo que o religioso fazia. Tinha uma coisa que eu não fazia. Eu tinha várias blusinhas de... cacharel que chama? Gola alta. Mas ela não tinha manga. Não era alcinha, tá? Ela era golinha alta. E tá vendo a costurinha do vestido aqui? Então, ela não tinha manga. Ela só tinha até aqui. Eu tinha várias blusinhas dessas. Então, era minha blusa escandalosa, tá? Porque ela é gola alta. Mas ela mostrava o braço. E daí, um dia, eu fui para uma campanha. Olha só as informações contaminadas, tá? E eu fui com uma blusinha dessa. Era um tom meio douradinho, assim, meio cobre, sabe? E eu fui com uma blusinha dessa para a campanha. E quando eu cheguei lá, aquele monte de irmã, sabe? Aquela coisa de campanha, de avivamento, que reúne aquele monte de gente. E tava várias igrejas lá. E quando eu cheguei, eu era bem envolvida mesmo com as irmãs. Quando eu cheguei, uma irmã, quando a gente começou a orar, né? Uma irmã veio para o meu lado falando em línguas. Espiritual, em línguas. E ela não falava em português, ela só falava em línguas e ela mostrava o meu braço. Como se fosse uma mímica, sabe? Dizendo que eu estava desagradando a Deus, né? Porque Deus não queria que eu mostrasse o braço. Quer dizer, eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei tão envergonhada, isso foi no meio de todo mundo, sabe? Tinha umas 40 irmãs ali, e não era só da nossa igreja, era de, tipo assim, tinha presbiteriana, batista, assembleiana, tinha um monte de gente ali, só mulheres. E eu vim para casa, e eu cheguei em casa bem entristecida com aquilo, sabe? Porque para mim, Deus, no meu entendimento, Deus não agia daquele jeito. E daí eu fiz uma oração em casa. E eu falei, Deus, se isso aqui realmente é pecado, eu não vou parar de usar. Já estou dizendo que eu não vou parar de usar. Só se o Senhor falar mesmo comigo, porque eu acredito que não é o Senhor. Mas se for pecado, amanhã que era uma campanha de 7 dias, 15 dias, não lembro, mas era vários dias. Falei, amanhã eu vou de blusa de manguinha. E eu quero pedir uma prova ao Senhor. Se eu estiver em pecado por causa dessa blusa,
eu quero que o senhor use aquela irmã de novo, eu vou estar com blusa de manga, e o senhor vai me expor de novo lá, tipo assim, sua falsa, eu tô vendo que você não tirou a blusa, todo mundo sabe que tá aparecendo aqui de blusinha, mas você não tirou. Agora, se foi a irmã agida na alma, quando eu chegar lá, ela vai olhar para mim e vai sorrir, tipo assim, olha, entendeu, só vai vestir manguinha agora. E eu fui para a campanha no outro dia. Quando eu cheguei lá, a irmã olhou para mim e deu um baita de um sorriso. Eu falei, Jesus. Por quê, queridos? Essa irmã é ruim? Não. Ela ora pouco? Não, é mulher de oração. E eu não estou falando da vida dela com Deus, mas eu estou dizendo que ela tem tanta questão da alma e quem governa ali é a alma. Ela recebeu uma informação que não era de Deus. E eu poderia passar a noite aqui contando para vocês experiências assim de profecias que vieram da alma. Porque quando a gente é conduzido pela alma, a gente não leva para o crivo da palavra. E daí essas palavras, essa revelação, ela passa pelo crivo da emoção. E essa revelação ela pode ser através de sonho, ela pode ser através de visão, ela pode tem várias formas. Mas ela passa pelo crivo da emoção. Então, essa irmã agiu na emoção. Por quê? Porque no entendimento dela, no conceito dela, na cultura dela, aquilo era pecado. Entende? Então, ela liberou uma palavra orando em línguas, dizendo que aquilo era pecado. Mas não era uma revelação do Espírito. E daí nós temos que tomar cuidado para não pegar isso aqui que eu estou falando e ficar olhando os irmãos, tá? A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso. Quem está aprendendo é você, amém? Vamos lá, processo. Dentro desse processo, no passado, o nosso espírito já foi regenerado. Em Cristo, a conexão que havia sido cortada já foi conectada novamente, a lâmpada se acendeu. No passado, já aconteceu, a obra está completa. Isso se deu na obra de Cristo na cruz. Então, o processo do espírito já está completo. No presente, a alma está sendo transformada. O propósito é que foi feito no espírito transborde para atingir a alma. Então tá, no passado o espírito está pronto. No presente, a minha alma precisa ser alinhada. E qual é o propósito? É que as informações do espírito transborde, sobreponha sobre a minha alma para que eu seja um ser espiritual e não um ser almático. No futuro, o nosso corpo será glorificado. Então, o espírito, no passado, está tudo pronto. A alma, hoje ela precisa ser consertada. Nós já estamos, para mim é 9h20, para algumas já é 10h20, né? Ou para mim é 8h20, para algumas já é 9h20. Então, hoje. Mas amanhã, quando você acordar, a sua alma precisa ser transformada de novo. E o nosso corpo vai entrar nesse processo de glória no futuro, na vinda de Cristo ou na morte, né? Mas quando o Senhor pegar o nosso corpo e glorificar o nosso corpo, e nós vamos passar a ser totalmente espiritual. Provérbios 20:27 diz assim: o espírito do homem, olha que tremendo esse texto, queridas. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. O espírito do homem, não é o Espírito Santo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele é aquele que acende e traz o discernimento, a intuição que eu falei, né? Traz o discernimento de que, olha, isso aqui está errado. Olha, isso aqui você tem que consertar. E quantas vezes nós não queremos ouvir o Espírito? Eu estou falando do nosso Espírito mesmo. Porque as informações do Espírito Santo vêm para o nosso Espírito. E o nosso Espírito se comunica com a nossa alma. E por isso que a gente ouve a voz de Deus com a mesma voz nossa. Porque é mesmo. 1 Tessalonicenses 5:5, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Olha só, todos nós somos filhos da luz. O nosso espírito tem que brilhar, o nosso espírito tem que resplandecer sobre as trevas que estão na nossa alma. Efésios 5:8, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quando você é treva, você andava como filho das trevas. Agora, você é luz. Você tem que andar como filho da luz.
Você tem que se posicionar como alguém que tem a luz de Cristo. Queridos, eu sei que eu ouvi essas coisas, eu falo as coisas assim, tentando sorrir, né? Para que seja um pouco mais fácil de você ouvir. Mas é tão difícil você achar que porque você ora, porque você jejua, você é um ser espiritual. Daí vem uma pastora que você nem conhece e fala, ó, querida, se você faz isso aqui, você é carnal. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas é necessário para que você se avalie. Sabe, pega hoje. Nós vamos ter agora 15 dias, né? Porque agora só falta mais uma aula para a gente terminar. Mas nesse tempo agora, não deixa essa aula ser uma enxurrada de informação para você, ou você olhar e falar assim, ah, não entendi nada. Eu vou te mandar o slide. Se você não entendeu, lê o slide, estuda, assiste de novo a aula, está sendo gravado. Sabe, mas olhe e se analise. Olha, Senhor, tá, deixa eu olhar. Então eu vou para a Bíblia e eu vou ver quais são as obras da carne. Meu Deus, eu estou fazendo isso aqui ainda. A gente falou na aula do corpo. Uma obra da carne é a glutonaria. E uma obra que crente comete constantemente. Come feito um desvairado, como se não tivesse amanhã, como se o mundo fosse acabar em comida. É obra da carne. Se você tem comportamentos da carne, você não é espiritual. Sabe? Se você ainda tem os comportamentos de inveja, pastora, mas é impossível a gente não ter nada. É verdade. Mas você não pode pegar isso e falar, é impossível, então tá tudo bem, tá certo, eu vou continuar assim. Você tem que pegar tudo isso e falar assim, é impossível, Deus, para mim é impossível, mas para o Senhor tudo é possível, eu não quero ser assim. Jesus, eu rejeito isso aqui, me ajuda, me dá uma estratégia, me mostra, Pai, como ser uma pessoa diferente. Me mostra, Deus, qual é o princípio que eu tenho que seguir para isso aqui ser mudado, para que isso aqui, Deus tenha luz, me ajuda. E quando você tomar essa decisão, e não tomar porque eu estou falando, mas tomar de coração, porque você deseja ser uma mulher espiritual, o Senhor vai te dar tudo o que é necessário para que você seja uma mulher espiritual. Tudo o que é necessário. O Senhor vai acrescentar na sua vida. O Senhor vai te dar condições para ser. Queridas, preste atenção. O Senhor não é injusto. O Senhor não é injusto. O Senhor não é um carrasco. Ele jamais nos pediria algo que não fosse possível a gente fazer. Ele jamais diria, olha, vocês têm que santificar o corpo, a alma e o espírito. Se não fosse possível a gente fazer. Sabe, às vezes parece que a gente olha para Deus como realmente um carrasco sentado no trono e se divertindo com as nossas mazelas. O Senhor é Pai. Quando ele escreveu, vamos lá ler de novo, Tessalonicenses, que é o tema desse curso todo, né? Mas vamos ler ele aqui novamente. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. No vosso espírito, alma e corpo. Que eles sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Até quando? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que falou assim, olha, eu vou santificar vocês em tudo, se posiciona. Se apresentem irrepreensíveis inteiro. Vocês acham que Deus colocaria isso se não fosse possível? Para mim não é impossível, mas para Deus não é impossível. Em Cristo eu posso todas as coisas. Cristo é a minha força. Cristo é a minha esperança. Cristo é o centro da minha vida e nele eu posso tudo. Você pode. Você pode hoje, mulher de Deus, você pode se tornar uma mulher espiritual. Eu não estou dizendo que uma mulher espiritual é boba, tá? Eu não estou dizendo que você vai baixar a cabeça e dizer sim para tudo e vai chorar por tudo, não estou dizendo isso. Uma mulher espiritual, ela é posicionada na palavra. Quando ela tem que ser firme, ela é firme, mas ela não peca, porque ela é firme na palavra. Ela se posiciona na palavra. Se ela tiver que corrigir, ela corrige na palavra. A palavra diz isso, está errado. Entende? Eu não estou falando para você ser passiva.
Eu estou falando para você ser santa. Eu estou falando para você ser deixada de ser governada pela alma e ser governada pelo espírito. E uma pessoa, tanto faz homem como mulher, ela só pode ser dominada pelo espírito quando ele é dominado pela palavra. Quando o governo de Cristo governa através da palavra. Todo o nosso parâmetro de certo e errado, de santidade e pecado está na palavra. Então, quando eu me posiciono dentro da palavra, eu sou uma pessoa espiritual. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te ajude nesse processo, que o Senhor te ajude nessa caminhada. Que o Senhor abra os seus olhos e que você consiga se ver como verdadeiramente você é. Não para desespero ou para perdição, mas que você consiga ver as questões que estão erradas para que haja conserto, para que haja posicionamento, para que haja decisão de você falar assim, eu não vou mais ser essa mulher carnal, mas eu decido, hoje eu me posiciono para ser uma mulher espiritual. Eu me posiciono para andar no caminho, para viver na verdade e para ter a vida de Cristo. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te ajude, que o Senhor quebre as fortalezas mentais, emocionais da sua vida. E que você decida deixar de ser governada pela alma e ser governada pelo Espírito. Boa noite, Ju, você entrou no final. Nós estamos no final, encerrando. Mas já vai ser postado, tá? E daí você assiste lá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde sua vida, guarde sua casa, guarde suas emoções. E a gente está terminando o curso, queridos. Falta só mais uma aula para encerrar. E que esse curso não seja mais um curso que você fez, pagou e não acrescentou nada na sua vida. Mas que você possa sair desse curso posicionado e falar assim, Senhor, eu aceito o desafio. O Senhor um dia me aceitou naquela cruz. O Senhor me reconciliou, Cristo me reconciliou. E hoje eu aceito o desafio de ser uma mulher espiritual. Sabe, e para encerrar, o Senhor me fez lembrar da quantidade de vezes, queridos, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu tive problema, que eu tive problema no meu casamento, eu já falei para vocês do adultério, eu já falei tanta coisa, eu já abri minha vida para vocês de tantas formas, e eu olhar, e eu senti muita raiva, muita, queridos, muita raiva, crente, tá? E eu ir para os pés do Senhor e falar assim, Pai, me ensina a viver acima da circunstância. Eu não quero ser essa mulher aqui. Jesus nunca agiria assim, Senhor. Nunca. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser... A Bíblia fala da imagem e semelhança. Eu quero ser a imagem e a semelhança do meu Salvador. Eu não quero sentir isso aqui. Mas isso aqui ainda está dentro de mim e eu nem sei como tirar. E hoje, queridos, é uma coisa tão tremenda, sabe? Porque a gente só sabe que mudou algumas coisas quando as circunstâncias vêm. Porque para nós a gente vai caminhando e está tudo igual. E daí quando vem uma circunstância e você vê que você não teve a mesma reação, você olha e fala, Deus, eu nem sei onde que aconteceu isso aqui, mas é tão bom. É tão bom. E é dentro dessa transformação. É dentro dessa transformação que você vai ter as bênçãos. É dentro dessa transformação que você vai receber os códigos do Senhor, as chaves do Senhor. É dentro desse entendimento, dessa nova vida, que você vai romper, que você vai prosperar e que você vai viver a paz que excede todo entendimento. Porque daí você não é mais um ser almático, você é um ser espiritual. E só tem direito a ter essa paz. Quem é esse ser espiritual? Porque senão a gente vive uma paz que não é real, que não é verdadeira. Pastor, então nunca mais você vai sentir esses sentimentos? Não sei, queridos. Pode ser que amanhã eu tenha uma explosão de ira. E daí? Então o que você pregou é mentira? Não.
é tão verdade que se eu tiver, eu vou consertar e vou voltar para o Senhor. Porque, filhinhos, não pequeis. Porém, se você pecar, você tem advogado junto ao Pai. Dentro desse processo de santificação, não entre em paranoia pensando nunca mais eu posso ser assim, ai, se eu fiz, eu caí da graça e está tudo perdido. Não. É para você se santificar. Em todas as áreas da sua vida, é para você ser um ser espiritual. Mas se não há acidente, tá? Se não for rotina, se não há acidente e você pecar, vai para o advogado. E ele vai olhar seu currículo e vai falar assim, não, calma lá. Primeiro que eu já perdoei esse pecado, segundo que ela tem uma vida de integridade. Ela tem se apartado do mal. Eu justifico ela. Deixa o Senhor te justificar. Amém? Que o seu entendimento seja aberto. E que você entre nessa vida em Deus de ser uma mulher espiritual. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa. E que o Espírito Santo transborde o seu espírito, e que o seu espírito transborde sobre a sua alma. E que você consiga vencer e se tornar uma mulher espiritual, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.